Cara, então, além da minha passagem, né? Eu trabalhei tem também como profissional, tem como pai. filho, né? E assim, o Eurico é um cara que eu conhecia desde 6 anos de idade, 7, né? Dele ser de diretor. Então, eu tinha uma relação muito próxima, assim, com ele, dele ter um carinho meu como filho, mais ou menos. Eu sou mais velho que os filhos dele, né? Eu cresci ali vendo os filhos deles, também via a relação. Cara, e o Eurico, eu costumo dizer o seguinte, o dentro de campo era muito bom, né? Daquela época, de 97 a 2000. Mas eu tenho certeza absoluta que tinha um trio ali por trás que qualquer um desses três que não tivesse, não teria aquele sucesso que teve, que era Eurico, Lopes e Isaías. Esses três ali, cara, era quem comandava o clube. E era muito engraçado, porque assim, os três são geminianos, né? O Eurico era, no caso, faleceu. E eram, assim, pessoas de temperamento, eu de fora, entre aspas, né? Via de temperamentos muito parecidos. Eram caras que explodiam em alguns momentos, e em alguns momentos botavam pano quente. Então... O Isaías também, é? Sim, Isaías muito. Isaías também é estourado. Então, assim, era muito legal que eles meio que se alternavam, né? Eu já vi o Eurico estourando e o Lopes acalmando. Não, calma, doutor Itar. Eu já vi o Lopes estourando e o Eurico acalmando. Não, professor, calma, não é bem assim e tal e tal. E essa coisa era muito legal dos três. O Isaías é a mesma coisa. Essa coisa dos três era muito legal. Eles se alternavam assim, porque era um elenco brabo, né, ali. Sim. Então, você tinha que conviver com os malucos ali que eram brabo. Na acepção da palavra mesmo. Então, era muito legal isso. Então, eu costumo falar isso. Muita gente fala algumas coisas. O Eurico era um cara... falando do Eurico, né? Depois eu vou até falar uma coisa aqui do Lopes que eu nunca falei também. O Eurico era um cara, assim, que as pessoas não tinham ideia do que ele era como pessoa. Sim. Né? É isso. Cara, ele, assim, como pai de família, eu vi poucos na minha vida. O carinho que ele tinha com os filhos e com a esposa. Era muito legal. Pô, a gente saía muito para jantar, principalmente depois de jogos e tal. Você conheceu outro Eurico, né? Era muito legal a relação dele com a esposa e com os 4 filhos. Eu vi poucos pais dessa forma. Muito carinhoso, muito, muito legal. E, assim, mas era o Vasco acima de tudo. Ele realmente, isso aí não era personagem. Ele era louco pelo Vasco, era ele. E assim, ele tinha um amor tão grande pela família que o que eu vou falar aqui, de repente, as pessoas não vão ter ideia. Mas eu achava isso muito engraçado, porque a Silvinha, que é a esposa dele, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa muito legal, ele falava pra Silvinha, minha família é tudo. Acima da minha família é só o Vasco. Ele falava isso? Já vi ele falar isso. Isso, não tinha holofote, pô. Já vi ele falar isso, tá? Era muito legal. E a Silvinha levava na boa. Eu sei, fazer o quê e tal. Ela é uma pessoa maravilhosa também. Então, assim, ele era um cara muito, assim, muito tranquilo fora do campo, né? Nesse sentido, com família. Mas, assim, essa questão de amor ao Vasco, eu nunca vi nenhuma pessoa ter amor a um clube como ele tinha ao Vasco. Não estou falando só de Vasco, estou falando de todos os clubes que eu trabalhei, assim. Era um cara realmente Vasco acima de tudo, né? Até da família. E te tratava como um filho também? Cara, assim, no clube, assim, normal, não. Sim. Mas, assim, nesses momentos, ele me viu pequeno momentos da intimidade, e tal. né? Assim, as pessoas têm ideia só da relação Eurico e Lopes muito boa como foi no fim, né? Mas eles tiveram problemas lá atrás também. Bem lá atrás, claro. E tal. Eu me lembro em 86, quando meu pai teve no Vasco, saiu do Vasco, ele saiu brigado com o Eurico, por causa das papeletas amarelas. Lembra das papeletas amarelas do Flamengo? Sim. Meu pai era o treinador em 86, perdeu o estadual pro Flamengo. E, tipo assim, um mês antes, meu pai era delegado também, e tinha tido no bar lá, o que tinha acontecido lá, umas reuniões lá num bar do centro da cidade e tal. Os caras bateram pro meu pai, vai acontecer isso, o árbitro tal, o juiz tal. E meu pai foi e levou tudo pro Eurico, não pode botar esse juiz e tal. E o Eurico novo e tal, em 1986, era o cara da federação na época, né? Tinha acabado de assumir a vice-presidência do Vasco. E aí o Eurico falou, não, Lopes, porra, tu quer entender mais de federação do que eu, não sei o que e tal, não tem nada disso, não sei o que e tal e tal. E aí acaba o estadual, o Vasco se sentiu prejudicado em algumas situações, meu pai pede demissão e vai no Eurico, fala, não te falei, ia acontecer isso. E aí ele saiu do Vasco brigado com o Eurico em 86, dessa forma. Aí, só que eles eram muito amigos, eles se respeitavam. Por exemplo, antes um pouquinho, em 83, quando o Eurico brigou, era candidato contra o Calçada, meu pai vai para o Kuwait, né? E aí o Eurico bota a boca no Calçada na época, né? Fala, porra, como é que pode deixar o Lopes sair, não sei o que, foi o mal que o Vasco fez e tal, não pode. E aí vai ter a eleição de 85, que foi a eleição mais disputada da história do Vasco, que é quando o Eurico volta em 86. Aí o Eurico contra a Calçada, o Calçada ganhou por muito pouco.
o meu pai seria o treinador do Eurico. Ele estava anunciando e tal, mas nunca tinha conversado com meu pai. Mas anunciava, eu vou trazer o Lopes de volta, não sei o que e tal, adorava. E aí, beleza. Aí meu pai volta do Kuwait, na época da seleção do Kuwait, e o Calçada vai e contrata meu pai. Entendeu? Então, aí o Eurico ficou meio chateado e tal. E aí, na época, o meu pai tinha muito moral por causa do campeonato de 82, que é um campeonato, quem é das antigas vai lembrar. Sim, que ele muda o time. É o campeonato marcante de 82 e tal, que ele muda 5. E aí ele tava com muita moral naquela época. O Calçada traz o meu pai e meio que ganha a eleição, ajudado muito por isso também, de 85. E aí ficou aquela coisa, aí em 86 o Calçada chama o Eurico, aí eles saem brigados, o Eurico e meu pai, mas quer dizer, eles se gostavam muito antes, mas aí tiveram ali. Aí meu pai volta pro Vasco em 91, mas a relação não é boa, quem traz é o Calçada. A relação dos dois em 91 foi um ano difícil no Vasco e tal. A relação dos dois não era boa, foi uma coisa que o Calçada botou pela garganta do Eurico. O Eurico ainda não tinha tanta moral. Aí, meu pai e o Eurico meio que não se falavam nessa época, 91 e tal, E aí ele sai do Vasco, roda, Inter e tal e tal. E aí meu pai e o Eurico meio que não se falavam, só que as esposas se davam muito bem, a Silvinha e a minha mãe. Continuavam se falando, eram amigas Elza. E tal, E aí as duas fazem as pazes dos dois, tipo ali, 94 e tal, por aí. É uma história bem legal. Pô, que legal. E aí, porque em 91 não foi o Eurico, foi o Calçada que botou meu pai. Então ele meio que engoliu. Aí em 96, não. Aí em 96 o Eurico já tinha feito as pazes e tal, aí é outro mundo. Aí os dois se dão super bem e tal. E a época mais vitoriosa da história do Vasco. E também já eram 10 anos mais velhos, normal, né? Mais experientes. Maduros, já não eram garotos ali de 40 anos, 40 e poucos anos e tal, né? E sempre se falaram, pelo visto, né? Sim. Aí depois disso, aí viraram muito amigos sempre.